Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês, né? E peço a Deus que a gente possa logo, né, mas em segurança, né, podermos ficar, né, juntos novamente. Olha só, dando continuidade agora, né, já está entrando o terceiro trimestre, eu vou falar sobre o gênero textual diário, que você já deve conhecer, né? De ouvir falar, né? Que uma pessoa tem um diário, né? Que lá ela escreve seus segredos. Então vamos lá saber direitinho como é que é mesmo a estrutura, como é que é esse gênero textual que se chama diário. O diário é um tipo de texto pessoal em que a pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Bom, então a gente já sabe que você vai falar sobre acontecimentos diários, tá? Do dia a dia seu, bom? Então, por isso, né, que você às vezes guarda alguém, já deve ter visto, um diário que uma chavinha, né, que fecha, né, porque são acontecimentos da pessoa e que muitas vezes ela não gostaria que ninguém soubesse, tá? Ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido muito pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comumente chamados de diários virtuais. É assim, tá? Porque além daquele diáriozinho que é feito no caderninho, né, que pode ter uma chavinha para fechar ou não, né? Existe também o diário virtual que você vai digitar ali os seus acontecimentos do dia a dia, o cotidiano. Além dos diários pessoais, podemos incluir a mesma categoria os diários de viagem, que relatam experiências sobre determinado passeio. Já os chamados diários de ficção são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Então, olha só, gente, o diário de viagem parece muito com relato de viagem, né? E é mesmo parecido, porque ali você vai relatar os acontecimentos, né, que aconteceram numa viagem, tá? Os seus aconteceram com você, né? E também diários de ficção são já chamados assim de livros que vocês leem e que tem um formato, né, de diário, porque o diário ele coloca a data, coloca o ano, o lugar, geralmente falando, né, com o diário, né, meu querido diário, hoje eu comecei e se despede também. Então tem as características todas de um diário, só que ele é um livro para você ler, entendeu? Feito por uma pessoa, um escritor ou uma escritora. Bom, observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época, por exemplo, o famoso diário de Anne Frank, em que a autora, adolescente e judia, aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda durante o período do Holocausto. Bom, no nazismo, né? Talvez não só essa adolescente, mas com muitas pessoas que sobreviveram, né? Conseguiram escrever esses dias que eles passaram, tá?
e até mesmo fazerem um diário, mas não publicaram, né? Esse aqui, né, Anne Frank, é um diário, um livro, né, que você pode comprar numa livraria, né? E você vai ver ali escritos de uma menina, né, uma adolescente, falando o que ela passou naquela época, né? É, quanto sofrimento ela teve naquela época, tá? E é verídico, né? Realmente aconteceu com ela. Vamos continuar. Bom, os diários antes da internet. Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que além dos textos podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Gente, no diário, né? Até hoje, quem faz ainda tem esse hábito, né, do diário, o manual, né, aquele que você vai escrever de forma manuscrita, né? Você pode colocar lá nele uma folha que te lembra, uma folhinha da natureza, né? Ou uma flor, né? Do melhor, que te lembrou, né? Aquele dia. Então você bota e cola no seu diário. Ou então você pode colocar também uma foto, né? Que lembrou aquele dia. E assim por diante. Eram também chamados de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. A palavra diário, do latim diarium, está relacionada com o termo dia e pode ser considerado uma autobiografia. Com certeza, né? Se você em 2000, ou começou em 2020, né? A escrever um diário, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Então você está escrevendo sobre você, né? Acontecimentos seus, né? Sentimentos seus também. Tudo isso vai fazendo parte do quê? Da sua autobiografia. Você está se descrevendo ali naquele diário. E por isso mesmo que muitas vezes os diários, né, eles vêm com uma chavinha, uma chave para fechar. Ou alguém esconde o diário porque não vai querer que leia aquilo que só diz respeito a ela, tá? A não ser que ela mostre, né? Bom, os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. Tá vendo? Isso é que eu acabei de falar, tá? Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada e familiar, com expressões populares e gírias que marcavam a oralidade dos textos, haja visto seu número reduzido de leitores. Pois bem, olha só, quando você escreve o diário é diferente quando você está escrevendo, por exemplo, um exercício, numa prova, numa avaliação, um trabalho, né? Você não tem que ser formal, né? Você pode usar até mesmo uma palavra assim, uma gíria, né? Tipo, é o máximo, né? Tipo, é o máximo. Então, você escreveu alguma coisa que não é formal, é coloquial, é informal, tá? Ali, no diário, você tem essa liberdade de escrever de forma, não é? Eu não estou dizendo que é de forma incorreta, errado, não, tá, gente? Vocês têm que escrever certinho, né? É lógico. Mas de uma maneira onde você não esteja tão preocupado com a formalidade para falar, ok? Bom,
Sem dúvida, né? Essa linguagem, até ela ainda é usada até hoje, tá? Quanto a isso, os blogs, que atualmente correspondem a uma evolução dos diários, podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada. No entanto, dependendo do número de leitores, o público-alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. Bom, aí é diferente, né, gente? Porque está sendo colocado no blog, e se está no blog, pessoas vão ler, tá? Se há um público lendo, então nós temos que tornar essa escrita, né, com menos informalidade, tá? Menos gíria e começar a ficar mais formal, tá? A tua linguagem ali já não vai ser mais aquela de só quando você escrevia para você, que você está ali escrevendo para os outros, tá bom? Tá bem? Estrutura textual. Como fazer um diário? Bom, aqui são as características, né, de como se faz um diário. A data e o local, tem que ter, né, são indicados no início do texto, o local e a data em que foi escrito, como numa carta. O vocativo, geralmente é incluído no começo do texto, querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. O corpo do texto, onde se desenvolve os relatos diários, as ideias, sensações do autor, e a assinatura. No final do texto, aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida. Boa noite, né? Abraços, até amanhã. E é assim que você constrói, né, o texto do diário, tá bom? Vamos lá. Bom, e quais são as características do diário, assim, para falar, o que eu posso fazer, como é que eu posso escrever, né? Olha, primeira coisa, as características que vêm, né, são os relatos pessoais. Então, não é relato de ninguém, é relato seu. É a primeira coisa. Histórias têm que ser verídicas, não podem ser inventadas. Registrar os acontecimentos. Por exemplo, em 2019, no Natal, aconteceu que eu estava, ok? Escritos em primeira pessoa, eu, registro em ordem cronológica, caráter intimista e confidente, subjetividade e espontaneidade, escrita confessional, vocabulário simples, presença de vocativo, linguagem informal e textos assinados. Depois que acabou, cada dia que você vai escrevendo, você vai assinando também, tá? O teu diário. E o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, diário, que se realiza ou acontece diariamente, todos os dias, rotina diária. Um caderno realizado para registrar os acontecimentos de cada dia na vida de uma pessoa, que a gente já está sabendo, né? Olha só, aqui nós temos um exemplo de um diário, tá? Eu deixei esse exemplo daqui por quê? Porque muitas vezes, né, não sei as meninas, né, mas os meninos podem não saber o que é um diário, porque não tem esse costume, mas é mais o lado feminino, né, as meninas, né, de fazerem diário. Aqui tem um aqui, ó. Vamos lá. Querido diário. Olha só, esse é o vocativo, tá, gente? Ó, querido diário, vírgula. Que nem na carta. Hoje já acordei com uma sensação estranha. Talvez por ser o dia das bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender
que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: quem colocou ele ali? E por que, ao invés de me falarem, ficaram rindo de minha cara? Fiquei muito chateada com a atitude delas e de outras pessoas que passavam bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar para minha cabeça. No recreio, não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e aproveitando responder as questões que o professor passou na aula passada. Quando cheguei em casa, almocei e fiquei enfiada no quarto o dia inteiro, pensando que não quero mais voltar para aquela escola. Nem fome eu tive. Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta para Ana e para Célia. Acho que ficou bem legal, ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho muito feio rir de um defeito ou de uma desgraça alheia. Eu sei, tenho um coração mole. Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, estive pensando qual profissão gostaria de ter no futuro e não cheguei numa conclusão concreta. Uma coisa eu sei, quero ajudar as pessoas e fazer diferença no mundo. Tenho fé nisso. Termino esse dia com uma frase de um autor que gosto muito, do Drummond. Há campeões de tudo, inclusive de perda de campeonatos. Boa noite, Helena. É muito bonito, né, o texto dela, o diário dela. Bom, vocês viram, né? Aqui houve um vocabulário simples, informal, tá? O vocativo, a data, o vocativo, a despedida, o nome dela, né, que assinou, enfim, né? E ela contou o que se passou no cotidiano de um dia dela. Vamos passando. Atividade. De acordo com as características do diário pessoal, produza um texto seguindo o modelo de estrutura exposto acima. Qual é aquele que a gente leu, tá? Que eu li agora há pouco. Escolha um tema que ache importante. Por exemplo, um acontecimento marcante, o primeiro dia de aula, um passeio, uma apresentação, uma aventura ou outros. Bom trabalho. Não esqueça de colocar nome e ano. Beijinhos. Olha só, gente, por favor, tá? Quando vocês forem escrever, coloca o nome, o ano, não esqueça, e procure fazer, se for fazer a lápis, com lápis mais escuro, tá? Para não ficar claro e eu não entender. E não é difícil, vocês estão com uma modelo, né, de diário, né? Então não vai ficar difícil para vocês fazerem não, tá? E eu quero que vocês mandem, no começo da semana que vem, lá para terça-feira, quarta-feira. Por quê? Porque eu preciso corrigir, tá bom? Senão não tem como. Eu mando o exercício e o exercício eu não volta, eu mando a autocorreção, eu fico sem saber. Quem fez? Quem não fez? Então, e os que não fizeram, né? Então, eu vou esperar até quarta-feira para vocês me enviarem esse dever, tá bom?
Um beijo grande, fiquem com Deus e saudades, tá?